Estamos começando a nossa aula do livro de Daniel. Fico feliz de poder estar aqui com vocês, poder estudar aqui a palavra de Deus. E hoje nós vamos ter a aula do livro de Daniel. Essa aula será uma breve introdução deste livro, um livro tão importante que nós vamos perceber que o próprio Jesus recomenda ler, estudar e entender o livro de Daniel. Ok? Vamos então fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, pedimos que Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente ao estudar o livro de Daniel. Esse livro é um livro importante, que o Teu povo, o Teu remanescente, deve estudar esse livro com dedicação. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, vamos então avançar aqui em nossa aula. Nós vamos ver aqui dentro do livro de Daniel, nós vamos aprender claramente, nós vamos ver que esse livro é um livro que vai nos trazer grandes verdades. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Muito bem, eu queria trazer aqui o primeiro texto que vamos estudar, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Na meditação de Ellen White, Cristo Triunfante, na página 369, no quinto parágrafo, ela traz uma citação que eu gostaria de compartilhar com você. Assim diz: leiam o livro de Daniel. Relembrem, ponto por ponto, a história dos reinos ali representados. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e vejam como Deus atuou para abater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Muito bem, nós vemos aqui a citação da profetisa do Senhor, recomendando a leitura ou estudo, do livro de Daniel. Leiam o livro de Daniel. Então nós vemos que Deus ele nos orienta e nos mostra que devemos estudar esse livro. O livro de Daniel. O estudo do livro de Daniel nos revela dois pontos fundamentais, ok? Dois pontos fundamentais. Eu queria destacar dois pontos aqui no livro de Daniel. Ou seja, quando nós estudamos o livro de Daniel, primeiro ponto, o livro de Daniel nos ajuda a compreender os tempos nos quais vivemos, ok? Então, dentro do livro de Daniel, dentro das profecias que esse livro contém, nós vamos descobrir em que tempo nós vivemos, ou seja, no tempo final da história. Nos momentos finais da história. Então, o primeiro ponto ao estudar o livro de Daniel, nós vamos descobrir o tempo nos quais vivemos. O segundo ponto, eu queria destacar esse segundo ponto, o livro de Daniel vai nos mostrar qual será o caráter que vai subsistir nos últimos dias. Ou seja, esse livro revela, através da vida de Daniel e através da vida dos seus amigos, Misael, Azarias e Ananias, através do caráter da vida desses homens de Deus, nós vamos perceber que a última geração, ou seja, o povo remanescente, que vai estar vivo, que vai subsistir até o retorno de Cristo, será um povo que vai revelar um caráter semelhante do que está aqui sendo revelado no livro de Daniel. Ou seja, o caráter de Daniel, o caráter dos seus amigos ali, é um caráter que nós devemos ter também. E eles, na época deles, na luz que eles tiveram, revelaram o caráter de Deus, ou seja, o caráter de Jesus. Na época deles e com a luz que eles tinham. Também, semelhantemente, o povo de Deus, nesses últimos dias, que tem mais luz do que teve Daniel e seus amigos, hoje nós temos muita luz. Hoje nós temos a história da vida de Daniel e seus amigos. E de muitos outros. Nós temos a Bíblia de maneira mais completa, nós temos o Espírito de Profecia. O povo de Deus hoje tem total luz e Deus vai revelando cada vez mais, mas temos luz o suficiente para realmente, em Cristo Jesus, obtermos a salvação. Então, devemos prestar atenção ao estudar o livro de Daniel. Deus nos revelará, Deus nos mostrará que tipo de caráter precisamos ter nesses últimos dias, ok? Muito bem, se fôssemos fazer um resumo geral do livro de Daniel, poderíamos resumir dessa forma. Primeiro, Deus está no controle da história
e tem um remanescente fiel. Ok? Muito bom. Então Deus está no controle da história e tem um remanescente fiel. O livro de Daniel, ele nos apresenta esse resumo. Ou seja, se fôssemos resumir o livro de Daniel, nós resumiríamos dessa seguinte forma: Deus está no controle da história e tem um remanescente fiel. Ou seja, nos últimos dias, Deus também terá um remanescente fiel e Deus é o Criador, é o mantenedor e Ele é o Salvador e Ele está no controle da história. Ou seja, o livro de Daniel é um livro excelente, um livro importante que nós devemos estudar. Vamos lá então. Dando continuidade, no livro de Daniel, o livro de Daniel se divide em capítulos, nós vamos ver, históricos proféticos e também proféticos históricos. Ou seja, nós vamos agora examinar e perceber quais são os capítulos históricos proféticos e proféticos históricos do livro de Daniel, ok? O livro de Daniel se divide dessa seguinte maneira. Nós vamos perceber aqui que esses capítulos, aqui históricos proféticos, são capítulos que profetizam, ou seja, capítulos históricos que são proféticos. Ou seja, são histórias da vida de Daniel, dos seus amigos ali em Babilônia. Conta também a história da vida ali de Nabucodonosor. E são histórias que profetizam. Ou seja, nós vamos perceber que essas histórias que o Espírito Santo inspirou Daniel a escrever em seu livro, Daniel, nós vamos perceber que essas histórias trazem lições profundas para nossas vidas e também elas nos mostram coisas que irão acontecer agora no futuro. Nós vamos perceber, depois nós vamos ver cada capítulo histórico e nós vamos entender como isso funciona. Tudo bem? Histórias dali da vida de Daniel, dos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Ok? Já nos capítulos proféticos históricos, nós temos aqui exatamente esses capítulos. Tá? Capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São capítulos proféticos históricos, ou seja, o predominante no capítulo é a profecia. Ou seja, são capítulos proféticos históricos, ok? Ali as profecias irão acontecer na história, ou aconteceram, né? E vão acontecer na história. Os capítulos históricos proféticos são histórias que também profetizam, ou seja, coisas que irão acontecer semelhantemente, né? Agora no futuro. Nós vamos ver esse detalhe com mais calma. Muito bem, aqui são apresentadas, nos capítulos proféticos históricos, são apresentadas nações mundiais que sucederiam a Babilônia até o estabelecimento do reino de Deus. Então, esses capítulos proféticos históricos assim mostram a sucessão de impérios mundiais que iam suceder a Babilônia até o estabelecimento do reino de Deus. Ok? Avançando mais um pouco, nós vamos entrar aí dentro do estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia para entender um pouco melhor o livro de Daniel. É o que nós estamos fazendo agora. E eu queria citar aqui, ler com vocês, 2 versos no Novo Testamento para nós entendermos a importância do livro de Daniel. Nós vamos ver o próprio Jesus recomendando a leitura do livro de Daniel lá em Mateus 24, verso 15, e também Marcos 13, 14. Em Mateus 24, 15, assim nos diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o próprio Jesus aqui está recomendando o estudo do livro do profeta Daniel. Marcos também 13, 14 diz: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, está onde não deve estar, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então nós estamos vendo aqui a importância do estudo do livro de Daniel. O próprio Jesus
recomendando estudar o livro de Daniel, e Jesus ele nos dá aqui uma esperança de quem lê entenda. Ou seja, ao estudar o livro de Daniel com oração, rogando ao Espírito Santo para iluminar a nossa mente, o próprio Espírito, que é nosso Deus Criador, irá nos iluminar, irá nos dar discernimento, conhecimento, entendimento da palavra dele, do estudo da Bíblia, do estudo também do Espírito de Profecia. E aqui nós vemos que Deus vai nos ajudar a entender o livro de Daniel. Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 356, ela diz algo importante sobre o livro de Daniel. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Ou seja, Ellen White aqui fala, que o livro de Daniel, a partir de 1798, nós vemos que essa data é uma data dentro da profecia, Aí nós vemos o momento onde o predomínio ali papal, ou seja, a perseguição papal que houve ali durante 1260 anos de perseguição, de supremacia papal. Nós vemos que nessa data, esse período havia acabado. Ou seja, a partir daí, então, o desenvolvimento da ciência, do conhecimento, o estudo da ciência foi aumentando. E também o estudo do livro de Daniel, ou seja, os livros proféticos, a Bíblia agora estava mais na mão do povo, e o povo começaram a estudar mais as profecias, o conhecimento da palavra de Deus aumentou. E o livro de Daniel foi um dos livros muito estudado, e ainda está sendo um livro muito estudado até hoje. Muito bem, vamos parar para pensar um pouquinho e examinar aqui os capítulos que eu citei, históricos proféticos, ok? Nós vamos entender como funciona. Vamos ver, resumir cada capítulo. Os capítulos histórico profético, o primeiro capítulo é o capítulo 1. No capítulo 1 nós vemos aqui quando Daniel e seus amigos, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, foi levados cativos para a Babilônia. Chegando lá, vocês conhecem bem a história, Daniel e seus amigos foram provados. E uma das provas que eles passaram foi exatamente a prova do apetite. Ou seja, o capítulo 1 mostra Daniel e seus amigos sendo provados no apetite. Aqui nós vemos algo interessante. Adão e Eva foram provados no Jardim do Éden no apetite. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, lá em Lucas, capítulo 4, nós vemos Jesus sendo provado, passando pela prova ali no deserto. Ou seja, no deserto ali onde Jesus foi provado. Durante 40 dias, Jesus ficou em jejum e ele foi levado ali ao deserto pelo Espírito. E ali então Satanás lançou tentações sobre Jesus. E uma das tentações foi sobre o apetite, onde o inimigo lança ali a tentação para que Jesus transformasse as pedras em pães e comesse, se ele fosse o Filho de Deus. Ou seja, foi ali, Satanás lançou uma tentação para Jesus. Mas Jesus venceu a tentação de Satanás, todas que Satanás lançou. E uma delas foi sobre o apetite. Ou seja, nos últimos dias também, Deus tem uma mensagem de saúde para a sua igreja remanescente, para o seu povo nos últimos dias. E o inimigo tem dominado as pessoas dentro desta área do apetite, tem dominado muitas pessoas mesmo. E o povo de Deus nos últimos dias será aprovado também na questão do apetite. Ou seja, Deus, para guardar o seu povo das tentações do inimigo, Deus entregou para a sua igreja uma mensagem de saúde, a reforma de saúde. E o povo de Deus hoje tem a oportunidade de vencer o inimigo também na questão do apetite. Ok? Então, o capítulo 1 profetiza também. Ok? Dá-nos luz do que o povo de Deus irá passar nos últimos dias. O capítulo 3, você pode fazer ali uma comparação entre o capítulo 3 de Daniel e o capítulo 13, ok? De Apocalipse.
ok? Onde uma imagem à besta é levantada, um decreto é colocado, né? O decreto dominical. E aí nós vamos ver também que a besta vai lançar o decreto de morte, ou seja, o capítulo 3 de Daniel dá luz ao capítulo 13 de Apocalipse, ok? Aí nós vamos perceber que no capítulo 3 de Daniel, nós vemos ali Ananias, Misael e Azarias diante da lei que o rei estabeleceu, ok? Uma imagem é levantada e a fornalha de fogo é acesa. Ali um decreto de morte. Quem não adorar a imagem será lançada na fornalha de fogo e ser completamente eliminado. Mas isso não aconteceu, né, com os servos de Deus, porque Deus honrou e o próprio Jesus estava ali dentro da fornalha de fogo protegendo os seus filhos. Aqui está também a situação, né, onde nos últimos dias, no capítulo 13 de Apocalipse, nos mostra que a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, a primeira besta e a segunda besta, né? Nós vemos claramente aí os Estados Unidos da América como a segunda besta, um país protestante, e vemos também a primeira besta, né? Nós vemos o papado, nós vemos aí a igreja romana, nós vemos aí também, Daniel vai falar sobre o chifre pequeno dentro do seu livro. Então nós vemos que há uma ligação, ok? Entre a igreja romana e o Estado, onde eles vão promulgar leis, ou seja, uma lei que vai levar o povo de Deus a uma grande prova, a passar por uma grande prova. O decreto dominical será uma grande prova para o povo de Deus. E devemos ser fiéis a Deus hoje, para ser fiel também a Deus no futuro. Ou seja, devemos começar a nos preparar, a pedir a Deus que Deus modele o nosso caráter, para que a gente seja fiel hoje e também amanhã. Ok? Então, o capítulo 3 de Daniel dá luz sobre o que vai acontecer no futuro. O capítulo 4 também fala sobre algo que Deus também vai realizar hoje, nos nossos dias e também no futuro, né? O capítulo 4 fala sobre a conversão do rei Nabucodonosor. Ou seja, Nabucodonosor é provado. O orgulho do rei é levado ao pó. Então, muitas pessoas em Babilônia estão sendo provadas, muitas pessoas nesse mundo estão passando por suas provas e Deus está trabalhando no coração de cada uma dessas pessoas. Ou seja, agora nos últimos dias, quando a chuva serôdia se derramada, o Espírito Santo se derramado, o povo de Deus, o remanescente fiel, dará o alto clamor. E muitas pessoas que o Espírito Santo já está trabalhando por muito tempo, essas pessoas irão ouvir a voz de Deus por meio do seu povo remanescente, dando alto clamor. Essas pessoas irão sair de Babilônia e vão se converter a Deus, vir para o povo de Deus, ok? Então nós vemos a conversão de Nabucodonosor, nós vamos perceber que nos últimos dias também Deus irá trazer muitos líderes, muitas pessoas influentes no mundo, irão se converter, muitas pessoas que estão em Babilônia irão se converter. Lá em Apocalipse 18, do verso 1 ao verso 4, Deus ali nos diz que muitos dos seus filhos estão aonde? Em Babilônia. Ou seja, Jesus irá dar o chamado através do seu povo, o povo remanescente, chamando o povo seu, ou seja, aqueles filhos de Deus que estão em Babilônia, que Deus chama de meu povo, sai dela, povo meu. Então esse povo irá vir para o povo de Deus. E o capítulo 5, que é um capítulo histórico, profético, que é o que nós estamos examinando nesse momento, o capítulo 5 fala sobre a queda de Babilônia, onde a Medo-Pérsia ela conquista a Babilônia, e então Babilônia cai. E aí nós vamos ver que a palavra de Deus em Apocalipse também nos diz que Babilônia irá cair, ou seja, essa confusão religiosa, né? Essa junção entre o papado, o Estado, igrejas protestantes apostatadas que quebram a lei de Deus. Então essa junção, essa Babilônia, né? E a igreja mãe aí, a Babilônia, a igreja romana, irá o quê? Cair, todo esse sistema irá cair por completo. Então o capítulo 5 nos dá luz. O capítulo 6 de Daniel, diante da lei, ali está Daniel diante da lei dos homens. E aí então Daniel é jogado, lançado dentro da cova dos leões.
Ou seja, Daniel está diante da lei dos homens. Uma lei que vai contra a lei de Deus. Queridos irmãos, aqui nós vamos perceber que também será promulgada uma lei dominical. E vamos estar diante da lei dos homens. E essa lei irá contra a lei de Deus. Porque Deus pede para guardar o sábado. E esta lei que será lançada, a lei dominical, irá então obrigar as pessoas a guardar o domingo. Então, diante da lei dos homens, que vai contra a lei de Deus, nós devemos ficar do lado da lei de Deus. Ok? Então, a palavra de Deus nos diz claramente, né? É melhor servir a Deus do que aos homens. Ou seja, quando uma lei é promulgada e vai contrária à lei de Deus, nós precisamos ficar do lado da lei de Deus. Ok? Então está aí os capítulos históricos que também profetizam ou dão luz do que vai acontecer no futuro. Tudo bem? Então nós temos aí histórias que profetizam. Cada história vai se repetir antes da volta de Jesus. Ok, nós vamos examinar agora um pouco dos capítulos proféticos históricos. Esses capítulos são um pouco mais conhecidos, mas também exige, bastante estudo do aluno, né? Deve estudar profundamente esses capítulos, porque tratam de profecias, e você vai precisar ali gastar mais tempo, no estudo para poder entender. E aí então os capítulos proféticos históricos. O capítulo 2 do livro de Daniel, que é o capítulo mais estudado, ali diz claramente, o sonho de Nabucodonosor. Esse capítulo mostra o sonho que Nabucodonosor teve, um sonho dado por Deus para aquele rei. E também o capítulo 2 revela o sonho, que revela todos os reinos que surgiriam e cairiam até a volta de Cristo. E o estabelecimento do reino de Deus depois do milênio. Então, esse capítulo 2, dentro da profecia, dentro do sonho que Deus deu para Nabucodonosor, e deu a revelação para Daniel, nós vemos então o surgimento de reinos que iam suceder o reino de Babilônia até o retorno de Cristo, o estabelecimento do reino de Deus também depois do milênio. Ok? O capítulo 7 fala sobre os 4 animais ali dentro da profecia, os 4 animais. O chifre pequeno também é apresentado no capítulo 7 e o juízo investigativo. Ok? Dentro do capítulo 7. Então, as profecias ali. O capítulo 8 e 9 vai falar sobre a profecia do bode, do carneiro e das 2.300 tardes e manhãs. Ok? Então, a profecia do bode e do carneiro e das 2.300 tardes e manhãs. Aqui vai falar, então, da Medo-Pérsia, da Grécia, tudo bem? Que sucederam ali em Babilônia. E também da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é muito importante para a Igreja Adventista do 7º dia, esta profecia. Ok? O capítulo 10 a 12, que são ali proféticos, históricos, ali nós vamos ver a história do mundo, desde os dias da Médio-Pérsia até o fechamento da Porta da Graça. É muito importante nós estudarmos esses capítulos, capítulo 10 ao capítulo 12. É muito importante, são informações que Deus traz para o seu povo, o seu remanescente, a sua igreja nos últimos dias, que nós precisamos entender, gastar tempo mesmo, sabe? Se aprofundar dentro desses capítulos proféticos, históricos do livro de Daniel. Ok? Bom, esses capítulos proféticos, históricos, são 4 profecias que se cumpriram no desenvolvimento da história. Ou seja, são profecias que foram se desenrolando, se cumprindo ao longo da história. E o livro de Daniel, cada profecia, cada capítulo, proféticos, históricos, vai dar mais luz sobre essas 4 profecias. Vai dar mais informações, ok? Para que nós possamos entender mais profundamente essas profecias. Então, Deus deu mais luz em cada capítulo, proféticos, históricos. Tudo bem? Então, são profecias que se cumpriram, que se cumpririam no desenvolver da história, tá bom? São 4 profecias que se cumpririam no desenvolver da história. Ok, avançando então, eu gostaria de trazer agora, bem nas partes finais desta aula, eu queria que meditar um pouquinho
Coisas importantes dentro do livro de Daniel, que eu queria extrair aqui, resumidamente, né? No verso 4, Daniel 6, verso 4. Eu queria meditar com vocês aqui, queria fazer uma relação para que vocês pudessem entender que tipo de caráter o remanescente de Deus, o povo de Deus nos últimos dias deve ter. Nós vemos aqui Daniel revelando o caráter que nós precisamos ter hoje também. Aí nós vamos ver que o verso 4 diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o que mesmo? Fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Louvado seja Deus. Vocês perceberam que tipo de caráter este homem, esse servo de Deus chamado Daniel apresentou em sua época? É o mesmo que Deus espera de nós, com a ajuda, é claro, né, do Espírito Santo em nossas vidas, que é o que Deus espera, é esse caráter de nós, ok? Deus está disposto a nos abençoar como abençoou Daniel na sua época. Então, o capítulo 4 de Daniel mostra, ali está os inimigos de Daniel procurando algum erro de Daniel, alguma coisa que Daniel poderia ter feito de errado, né? De forma que poderia prejudicá-lo. Então, o que aconteceu? Eles procuraram e não acharam. Então, está aí. Então, nós, como povo de Deus, devemos colocar a nossa vida em dia, diante da sociedade, diante de Deus. Nós devemos colocar a nossa vida em dia, em ordem. Ok? Eu gostaria que você meditasse nisso. Avançando um pouco mais, eu queria que você comparasse Daniel 6:4 com Apocalipse 14:5. Aqui em Apocalipse 14 é apresentado, a partir do verso 1 ao verso 5, aqui é apresentado os 144 mil, ou seja, o povo que estará vivo na volta de Cristo, passará pelas tribulações, né? Passará pelas 7 pragas, passará pelo decreto de morte, vivos, protegidos e guardados por Deus. Então aqui é apresentado o caráter deste povo. Em Apocalipse 14:5 é dito sobre os 144 mil, ali diz: e na sua boca não se achou engano. Olha só, bem semelhante ao que falou de Daniel. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vocês viram? Então, diante do trono de Deus, o povo fiel, o povo remanescente, os 144 mil, o povo que vai passar vivo pelas tribulações, pelo grande tempo, né, de angústia. Então, esse povo é o povo que, diante de Deus, são irrepreensíveis, ok? Então, eu queria que você fizesse a ligação do verso de Daniel com o verso de Apocalipse, e eu queria que você fizesse agora a ligação, os versos que vai falar sobre o caráter de Jesus, ok? Então, 1 Pedro 2, do verso 21 a 23, é descrita aqui um pouco sobre a vida de Cristo e o seu caráter, o caráter de Cristo aqui apresentado por Pedro. Resumidamente, eu gostaria de ler com você. O verso assim diz: porque para isto sois chamados, ou seja, o povo de Deus é chamado para isto, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aqui Pedro apresenta que devemos seguir o exemplo de Jesus, o qual, aí vai falar sobre o exemplo de Cristo, né? Ele está acrescentando mais informações, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, ou seja, bem parecido com o que está falando sobre Daniel e sobre os 144 mil. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, aqui é apresentado a vida, o caráter de Jesus. Então Jesus, ele foi fiel, leal à sua lei, os 10 mandamentos. A palavra de Deus diz que pecado é transgressão da lei de Deus. Ou seja, Jesus foi fiel à guarda dos mandamentos.
Então é apresentado aqui também, claramente, vocês podem perceber que os 144 mil, eles são fiéis à lei de Deus. Daniel também foi ali então investigado pelos presidentes e os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. E Daniel estava o quê? Em dia. Daniel era alguém fiel, leal. Daniel não roubava, ou seja, Daniel procurava viver uma vida honesta. Daniel deixava sua vida, de maneira correta diante dos homens. Daniel tinha suas lutas, suas dificuldades, como qualquer um de nós, com certeza. Mas ele estava o quê? Buscando colocar constantemente a sua vida em ordem, em dia. E nesse momento, nessa situação, Daniel ele foi achado o quê? Sem culpa nenhuma. Ou seja, um homem fiel e leal a Deus. Então a luz que Deus dá para nós é o quê? Que devemos também seguir como Daniel seguiu, progressivamente uma vida de santificação, uma vida de obediência à lei de Deus. Tudo isso com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Daniel conseguiu ter esse excelente caráter, excelente testemunho. Ok? Os 144 mil, semelhantemente, dará os mesmos passos que Daniel deu. Ou seja, conseguirá então seguir o exemplo de Jesus, as suas pisadas. E aqui está, ok? As pisadas de Jesus. Ok? Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver que Daniel, capítulo 1, verso 8, diz: E Daniel propôs no seu coração, ou seja, Daniel tomou uma decisão em sua mente, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Que lhe permitisse não se contaminar. Então Daniel aqui é apresentado passando pela prova do apetite. E Daniel, ele aprendeu como judeu que não deveria se alimentar de coisas abomináveis, coisas imundas. E a alimentação do rei era uma alimentação extremamente com carne de porco, ok? Com carnes imundas. O vinho era um vinho alcoólico, fermentado. Então Daniel, ele sabia que o corpo dele era o templo do Espírito Santo, e ele deveria ter uma mente clara para adorar a Deus, e ele sabia claramente que o povo de Deus não deveria se contaminar com alimentos imundos. Daniel então tomou a decisão de pedir uma alimentação natural, uma alimentação saudável, ou seja, uma alimentação, se fôssemos colocar hoje, vegetariana, uma alimentação realmente natural. E Deus abençoou Daniel, Deus recompensou ele, dando conhecimento, inteligência, concedendo para Daniel o dom profético. Daniel foi ricamente abençoado junto com seus amigos e Daniel se tornou um profeta, um servo de Deus. Ou seja, Deus abençoou Daniel ricamente. Daniel estava qualificado, preparado para agora ser um profeta, e ele demonstrou fidelidade e Deus o honrou, Deus o abençoou. Ou seja, aqueles que são fiéis a Deus receberão a bênção de Deus. Deus abençoará nós. E nós devemos ser fiel por causa das bênçãos, não é isso? Mas devemos ser fiel porque Deus é o nosso Criador. E devemos amá-lo, Ele é o nosso Salvador. Então, por amor a Cristo, nós devemos ser fiéis e leais à lei de Jesus, ou seja, os 10 mandamentos. E nós temos uma relação muito grande entre a transgressão da lei e também a contaminação do corpo. Quando nós prejudicamos o nosso corpo, nós estamos quebrando a lei de Deus. Ou seja, uma alimentação que nos leva constantemente a enfermidades, à morte, nós estamos tirando a nossa própria vida, aos poucos. Ou seja, uma alimentação que vai nos prejudicar, vai nos levar à enfermidade e à morte. Ou seja, a Bíblia diz, não matarás. Ou seja, o mandamento de Deus, ele é profundo, ok? Ele é muito profundo. Então, nós podemos matar alguém até mesmo no pensamento. Ou seja, quando você deseja a morte de alguém, você está transgredindo o mandamento que diz, não matarás. Só para vocês verem a profundidade dos mandamentos de Deus. Ou seja, nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, para que a gente possa viver bem, saudável, estar apto,
ali para ajudar as pessoas e preparado para um dia morar no reino dos céus. Ou seja, a salvação é por meio de Jesus Cristo. E quem é salvo por Jesus, obedece a Jesus. Ok? Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Nós vemos claramente que o livro de Daniel é um livro que nos traz grandes bênçãos. Ou seja, nós devemos estudar o livro de Daniel, e ao estudar o livro de Daniel, nós vamos perceber em que época nós vivemos e também nós vamos entender claramente que esse livro apresenta que tipo de caráter o povo remanescente de Deus terá nos últimos dias. Ou seja, o povo que vai subsistir nos últimos dias é um povo que revela o caráter de Jesus que Daniel, com a luz que tinha, revelou em sua época. Que Deus abençoe você e que possamos nos preparar para o retorno de Jesus. Vamos orar neste momento? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo, do livro de Daniel. Nós fizemos aqui uma breve introdução, Senhor. Queremos agradecer por nos abençoar. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter um caráter semelhante ao de Jesus. Como Daniel também revelou na época dele, dentro da luz que ele tinha, nós queremos hoje, Senhor, dentro da luz que nós temos, queremos também, com a ajuda do Espírito Santo, revelar o caráter do nosso Jesus. Pai, fique conosco, guarda-nos e nos proteja e nos prepare, Senhor, para os momentos finais da história, o retorno de Jesus. Amém.